Paz e graça, meus irmãos. Boa tarde, meus queridos. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada alma, de cada um dos meus queridos e amados irmãos sobre essa tarde maravilhosa, viu? Vamos ler um pouco da palavra do Reino de Deus, alimentar o espírito, a alma. Muito gostoso quando estamos meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Juízes, o livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 11 em diante, por favor. E eu quero dizer para você que é mais um dia na misericórdia do Senhor em ter se renovado na minha vida, na sua vida. É mais um dia que o Senhor Deus tem nos capacitado perante a sua grandeza, da sua misericórdia, da sua graça, do seu muito amor com quem nos ama. Que o Senhor Deus vos abençoe, querido, com a palavra de Deus. Espero que você capite algo maravilhosamente na sua alma e no seu espírito. Lá em Juízes capítulo 2, versículo 11, diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Irmãos, essa palavra nos ensina quando o servo do Senhor, Deus, morreu, o sucessor de Moisés, Josué. Quando ele faleceu, ali as 12 tribos de Israel começou a invocar o nome do Senhor, e invocando o nome do Senhor Deus, eles disseram: quem subirá? Nós, da tribos, quem de nós subirá contra os nossos inimigos? Contra os amorreus, contra os perezeus? E a palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Deus respondeu para eles: Judá subirá. E a palavra nos ensina que ele pelejou contra o seu inimigo para ali tomar posse da terra prometida, que foi a terra de Canaã. E a palavra nos ensina que eles invadiram tudo do inimigo, do adversário. E ali Deus deu a vitória para Judá e Simeão. Mas notemos que desde a época dos vossos pais, eles se rebelaram, que nem está aqui na palavra, servindo a outros deuses, a Astarote, servindo aos deuses das nações ali a qual eles se misturaram, porque todas das 12 tribos, eles não expulsaram totalmente os seus adversários, eles deixaram seus adversários também na própria terra. Note que a tribo de Judá, a tribo de Simeão, as duas meia tribos de José, eles expulsaram seus inimigos, seus adversários. Mas todas as demais tribos, Naftalim, todos os demais tribos, a palavra nos ensina que eles deixaram os seus inimigos morarem junto com eles. E a palavra nos ensina que foi por isso que se acendeu a ira do Senhor, porque eles se viram também aos deuses perante os seus inimigos que estavam morando no mesmo território, na mesma terra, a qual ali Deus deu para possessão, para que não habitasse com eles, e eles findaram deixando os adversários habitarem. E a palavra nos ensina sobre os pais. Eu me lembro do patriarca Noé, ali pelo pacto que o Senhor Deus fez com ele ali na arca, quando a arca baixou sobre o monte do Ararat. A palavra nos ensina que quando Noé saiu, Noé plantou logo uma vinha e ali se embebedou-se. E a palavra nos ensina que Cã, o filho de Noé, viu a sua nudez. E logo um dos seus filhos, filho de Cã, que é Canaã, a palavra nos ensina que Noé amaldiçoou. Mas ele fala ali no capítulo 9, versículo 26, bendito seja o Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Ou seja, ele amaldiçoou o neto, porque Cã, seu filho de Noé, viu a nudez de seu pai. E a palavra nos ensina que as descendências dos semitas veio Tera, né? Pai de Abraão veio Arão, e naquele momento a qual ele estava morando ali em Ur, na terra dos caldeus, Tera saiu da terra de Ur, da terra dos caldeus, para poder então assim peregrinar na terra de Canaã, na terra de Arão. E a palavra nos ensina que quando ele chegou ali, ele morreu com 205 anos. Foi aí onde Deus pegou Abraão, foi aí onde Deus tomou posse ali, de olhar para a terra e achar um patriarca, assim como achou Noé, que foi Abraão. E a palavra nos ensina que naquele mesmo momento ali, que quando Deus chamou no capítulo 12, ali Deus faz um concerto com Abraão, dizendo:
filho, sai da tua terra e da tua parentela, a terra que eu te mostrarei, que manda leite, que manda mel. Ele estava falando nesse momento sobre a terra de Canaã, onde da descendência de Abraão iria vir Ismael, que de Ismael também veio os muçulmanos, veio os árabes, e logo também nasceu também Isaac, né, o segundo filho. Ele não esperou Noé, né, porque a sua própria esposa Sarai, ali no capítulo 16, entregou a sua serva, Agar, e ali Abraão conheceu a Agar, a serva de Sarai, e acabou vindo a Ismael, e acabou povoando a terra, que Deus tinha um conceito também sobre as descendências de Ismael. E a palavra nos ensina aqui no capítulo 15, Deus faz promessa a Abraão, Deus anima, Deus promete um filho, Deus promete a Isaac. No capítulo 21, Isaac nasce, no capítulo 22, Deus já pede para que Abraão viesse a entregar a ele, para que Abraão viesse a sacrificá-lo. Ali em promessa, né? A promessa que o Senhor Deus fez através da vida de Abraão, não ter negado o seu filho, um símbolo maravilhoso ali, né, de Isaac simbolizando ao Senhor Jesus. E a palavra nos ensina que de Isaac não parou. Logo no capítulo 25 veio Jacó, né, e de Jacó povoou essas 12 tribos. Essas 12 tribos se povoou. Aqui em Números, se nós for ler no capítulo 13, já da descendência mesmo de Jacó, e das bênçãos também que Jacó deu também para ele lá em Gênesis capítulo 49, a qual ali quando Jacó estava perto de falecer, de morrer, abençoou a tribo de Ruben, a de Simeão, abençoou cada filho, a de Judá, a de Zebulon, a de Dan, a de Gade, a de Naftali e a de José, dos dois meia tribos, que são Efraim e Manassés, e a de Benjamim, essas 12 tribos, cada cabeça. E lá em Números também, no capítulo 13, ali Deus deu ordem a Moisés para que de cada tribo viesse um cabeça, um sacerdócio, um homem da casa, para que viesse espiar a terra de Canaã, a terra prometida que o Senhor Deus ali deu em possessão, prometeu, para que através da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, viesse essas 12 tribos de Israel, para que pudesse ali tomar posse da terra de Canaã, lutando contra os seus adversários, contra os seus inimigos, perante a mão poderosa de Deus, que deu a vitória para eles. A palavra nos ensina lá em Números capítulo 13, quando Moisés escolheu de cada tribo um sacerdócio, de cada tribo um príncipe, né? Olha bem, foram da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Zafate, filho de Orim, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jofoné, da tribo de Isaca, Gingeel, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafum, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Gude, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setu, filho de Macael, e da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofissi, da tribo de Gade, Giel, filho de Maquim. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E a palavra nos ensina que foram todos eles a espiar aquela terra, de cada tribo um sacerdócio, um cabeça, um príncipe, um dono de casa, um pai de família, né? Simbolizando eu e a você hoje. E perante a graça de Deus, a palavra nos ensina que só 2 ali viu que foi tudo, não que estava fácil, mas para ele já tinha tomado posse, porque a confiança e a fé em Deus era grande demais. Que foi aqui no capítulo 14, versículo 16, foi Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. E a palavra nos ensina que os 10 só viram os gigantes, só viram dificuldade, aos olhos dele eram como gafanhoto, e a palavra nos ensina que ele começaram a chorar, querer voltar novamente para o Egito, porque tinha ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes, e a palavra nos ensina que esses 2 homens que creram ali, ele veio a tomar posse aqui da terra prometida, aqui em Juízes, no capítulo 1, eles começaram a guerrear de cada tribo ali de Israel, dos filhos de Jacó, da descendência, da genealogia de Jacó, veio ali o Senhor Deus a dar possessão para eles, como o Senhor Deus tinha prometido. E a palavra nos ensina que desses 10, de 20 anos para baixo, não ficou um, todos faleceram, todos morreram. Foi por isso que veio novamente lá em Deuteronômio,
as repetições dos 10 mandamentos. Aqui em Êxodo, capítulo 20, tem os 10 mandamentos, mas lá em Deuteronômio, no capítulo 5, nós temos que ter ali as repetições. Por quê? Porque o povo incrédulo pereceram perante a incredulidade da palavra de Deus. E Deus começou novamente a exercê-lo, a lei de Deus, as repetições. Por isso que Deuteronômio significa as repetições, de novo, dos 10 mandamentos. Por causa da incredulidade do povo de Israel, ou seja, das tribos, né? Das tribos de Israel, a qual ali são descendentes e filhos de Jacó. E a palavra nos ensina que Deus animou a Josué, aqui no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei, e a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E a palavra fala aqui que no capítulo 1 de Juízes, ali quando Josué, o sucessor de Moisés, a qual Deus o prometeu, que nós acabamos de ler aqui em Josué capítulo 1, versículo 6, a qual Deus animou ele, falou para se esforçar, para ter bom ânimo, porque assim como foi com Moisés, seria também com ele. E a palavra nos ensina que Deus o cumpriu aqui no capítulo 1, aqui em Juízes, assim também como cumpriu também aqui em Josué, no capítulo 23 ao 24 aqui, dando as terras possessão. E a palavra nos ensina que depois que Josué faleceu, ali todas as 12 tribos clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu, dizendo: quem vai subir primeiro contra os adversários vai ser Judá. E a palavra nos ensina que Judá lutou contra os cananeus e os ferezeus. E a palavra nos ensina que Deus, com a sua mão poderosa, deu a terra prometida para eles. Assim também como foi com Simeão e Judá, mas Simeão também prevaleceu também contra os seus adversários. Assim também foi as 2 meia tribos de José também, que vieram os espias, o homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe eles a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade e deu seu nome Luz. E este o seu nome até o dia de hoje. Então vejamos que da meia tribo de Josué, Efraim e Manassés, eles também conseguiram colocar para fora os adversários, os seus inimigos, assim como foi Judá e como foi Simeão. Mas a palavra de Deus nos ensina que todos os demais outros não conseguiram. Eles acabaram fazendo, vamos dizer assim, união entre eles, acabaram deixando ser elevado, e ali acabou eles tudo junto, unido na mesma terra. Não foi como o Senhor Deus tinha dito. E então veio a ira do Senhor sobre os filhos de Israel, sobre todos eles, descendentes de Jacó. Olha bem, Efraim, tão pouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Geze. Efraim foi um dos que não expulsou os cananeus, os seus adversários. Tão pouco também não expeliu Zebulon, os moradores de Criton, nem os moradores de Nalon, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Note que eles trocavam algo por tributo, mas eles não expulsavam seus inimigos. Eles foram dessa vez, mais uma vez, rebeldes perante a palavra de Deus. Deus deu a posse para que expulsasse os adversários, e eles, infelizmente, ali fizeram foi união, né? Não expulsando os seus adversários. Tampouco Asa expeliu os moradores de Aqua. Olha as tribos. Nem tão pouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, nem os amorreus. Olha Dan, a palavra nos ensina que foi o próprio adversário quem expeliu ele, em vez de ser da tribo, em vez de ser ele, que era uma das 12 tribos, infelizmente foi o adversário quem expeliu Adã, né? Olha bem, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. Quando ali José soube, ali prevaleceu contra a tribo de Dan ali, colocando os amorreus para fora e tomando posse da terra. Queridos, está acabando, que o Senhor Deus abençoe. A parte 2 logo vai ser enviada, para que assim venhamos entender o começo do cativeiro babilônico.